A ex-prefeita Jaqueline Coutinho foi surpreendida em sua casa às 6 horas da manhã desta quinta-feira por uma equipe comandada pelo vereador Vinícius Aites e GCMs que ali compareceram sob a alegação da entrega de uma intimação para que a ex-prefeita da cidade compareça até a Câmara para prestar depoimento na CPI dos livros. As imagens que você vai ver agora foram transmitidas ao vivo pelas redes sociais do vereador Vinícius Aites. Bom dia, tudo bem? Os processos da CPI. Qual a necessidade de ser público? Por segurança, faz sobre o processo, nada demais, ninguém praticado, por segurança. Você acha que uma delegada de polícia aposentada, com histórico de 32 anos de serviço público, 30 anos de serviço prestado à segurança pública, com reputação ilibada, pessoa com total reconhecimento por conta advogados, promotores, juízes, sociedade como um todo, comunidade honesta, você acha que havia necessidade de vir na minha residência às 6h10 da manhã fazer... isso aí não é procedimento. Correto. Certo? Até porque, se você veio fazer uma notificação, você poderia fazê-lo em horário normal. Mas para mim é horário normal. Ah, sim. Vocês quiseram fazer como polícia. Como polícia. Que vem fazer como se fosse uma busca e apreensão em horário, para não ter perigo da pessoa não estar em casa. Eu jamais me furtaria a cumprir qualquer notificação, qualquer ação de autoridade, certo? Fosse judiciário, fosse policial, fosse GCM. E realmente, não estou discutindo, eu estou só fazendo. Estou apenas fazendo uma consideração, uma manifestação de uma pessoa centrada, equilibrada, que tem história, que sabe muito bem como funciona a dinâmica do serviço da GM, da polícia, do judiciário, do Ministério Público e da polícia, certo? Então, se você queria mandar, você poderia até ter mandado, o senhor poderia até ter mandado por um assessor, não havia necessidade nenhuma. Sempre, como eu estou fazendo todo o processo, inclusive todos os protocolos eu estou indo pessoalmente. Então, só seguindo um procedimento que nós adotamos sobre a revisão do processo. E aí, Bom, é só deixar uma verificação aqui na figura. Após o episódio, a ex-prefeita Jaqueline Coutinho foi até a sua rede social e se pronunciou sobre este momento que ela viveu. Gente, eu tô assim, assustada, aturdida, ainda me sentindo mal fisicamente e psicologicamente, porque agora às 6 horas a campainha tocou na minha casa e eu saí correndo para atender, imaginando que fosse algo muito grave, e ao chegar na porta, fui surpreendida com uma viatura da GCM, da Romu, com 4 integrantes e mais 3 indivíduos, um dos quais o vereador Vinícius Aites, seu advogado e seu assessor Pironi, o mesmo que foi assessor do Crespo. E eles
eles vieram aqui com todo esse aparato, de forma até humilhante, constrangedora, nesse horário que normalmente a polícia cumpre mandados de busca, mandados de prisão ou outras diligências, quando existe risco do investigado ou da pessoa que vai ser intimada fugir, o que jamais seria meu caso, e vieram entregar, o pretexto era entregar uma notificação para a CPI dos livros. Vejam que atitude abusiva, uma atitude constrangedora, que causou, do ponto de vista legal, até uma violência psicológica, né? Pela humilhação, pelo constrangimento, pela forma que foi feito. E, obviamente, eu não sou ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou absolutamente igual. Isso é até preceito constitucional, né? Todos nós somos iguais perante a lei. Mas tem que haver o princípio da razoabilidade, o bom senso, a forma adequada de se fazer isso. Veja que essa entrega de notificação para uma CPI, um assessor poderia fazer, ou qualquer, até por outra via, mas não havia necessidade de um aparato de segurança e 7 homens, né? 7 homens usando a Guarda Civil Municipal, que poderia estar sendo utilizada em outra diligência realmente necessária, importante, e, portanto, desviando os GCMs de uma função necessária, que é preservar o patrimônio e as situações de controle social da cidade, vieram até mim para entregar uma notificação usando todo esse pessoal. Eu entendo isso como uma violência, né? Um constrangimento desmedido, absurdo, e principalmente observo, nos últimos dias parece que as mulheres em Sorocaba estão sofrendo esse tipo de perseguição, de constrangimento, de demérito, e eu não admito esse tipo de procedimento, nem contra mim, nem contra qualquer mulher, simplesmente pelo fato de ser mulher. E no meu caso, por questões políticas, esse tipo de ação humilhante, constrangedora, vexatória, que causa um prejuízo a toda a minha família. Meu filho saiu assustado e eu mais assustada ainda. Minha mãe está passando mal desde ontem, com problema de saúde, e ainda nós temos de suportar essa atitude absurda, assintosa, pelo fato de eu ser mulher, pelo fato de eu ter sido prefeita, e a forma como foi feito caracteriza algo extremamente aviltante para nós mulheres, para mim, enquanto delegada de polícia que fui, com todo o reconhecimento que tive, como oficial de justiça que fui, como vice-prefeita e prefeita, que jamais cometi nenhum ato ou tive uma personalidade, um perfil que justificasse a necessidade de vir com um aparato de segurança, 7 homens, dos quais 4 armados, né, pela própria função, os GMs, para fazer uma mera notificação que jamais eu iria deixar de receber, desconsiderar. Enfim, essa aqui é o meu desabafo, gente. É meu desabafo, eu estou realmente muito mal, eu não estou acreditando no que eu sofri hoje. Me desculpa o desabafo, fiquem com Deus. No final da tarde desta quinta-feira, a ex-prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, acompanhada de seu advogado, Paulo Henrique Sorans, prestou depoimento na Delegacia Seccional de Sorocaba contra o vereador Vinícius Aitz. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o doutor Paulo Henrique Sorans, que atende o jornalismo do portal RMS News, ao vivo, às 21h44.
Doutor Paulo Henrique Soranzo, obrigado por atender o nosso jornalismo. Satisfação imensa tê-lo conosco aqui. E como viu esse episódio ocorrido hoje na cidade de Sorocaba, em que a ex-prefeita Jaqueline Coutinho é colocada dentro desse contexto e desse cenário. Boa noite. Boa noite, Oliveira. Me ouve com clareza? Perfeitamente. Pode seguir em frente. Bom. Doutor Écio também, não sei se nos acompanha aí. Uma boa noite. Prazer falar com vocês, viu? Satisfação é nossa. Tivemos lá, sim, acompanhando a doutora Jaqueline hoje. Infelizmente, uma situação desagradável, desnecessária, né? Pela qual ela passou. A gente se coloca no lugar dela antes de qualquer coisa, antes de qualquer apoio profissional. Nós nos colocamos nessa situação. Você imagina eu, por exemplo, que tenho filho, você imagina você acordar às 6 horas da manhã com a campainha tocando e na tua porta tá uma viatura da Romu com 4 GCMs, com uma pessoa assim, de maneira absolutamente desnecessária, te constrangendo, assustando tua família, fazendo com que ela passasse por uma situação humilhante, degradante, e é uma situação desagradável, desnecessária. Houve nitidamente um abuso na autoridade exercida pelo vereador, e é por isso que nós fomos até a delegacia e é por isso que foi registrado um boletim de ocorrência. Seguramente vai ser instaurado um inquérito e ele vai ter que responder por isso nas instâncias adequadas agora. Eu fiquei a me perguntar, fazer um questionamento enquanto eu trabalhava a edição dessa matéria, o seguinte: já pensou se o vereador, no decorrer desse inquérito que vocês, dessa queixa-crime que vocês apresentaram, se às 6 horas da manhã a Polícia Civil também bater na porta da casa dele para a entrega de uma notificação semelhante, porque o processo, o trâmite é o mesmo. Como vai se sentir o vereador e o que dirá ele na tribuna da Câmara de Sorocaba? Uma pessoa com residência fixa, né? De conduta ilibada, e coloca os dois nessa situação. No caso da doutora Jaqueline, uma pessoa que foi vice-prefeita, prefeita da cidade de Sorocaba, delegada de polícia. E ela, como está? Agora até te pergunto um pouco da questão pessoal dela. Ela deu esse relato, mas você teve agora nas últimas horas com ela, quando eu liguei para você estava próximo dela ali. Me permita, Paulo, tratá-lo como você foi secretário da cidadania, né? E a gente tem uma proximidade em termos de acompanhamento da sua carreira ao longo de todo esse período. Eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento de uma pessoa querida e conhecida na cidade, e como que ela viu em si a Câmara como um todo. Ou seja, há como separar a atuação do vereador da atuação da Câmara de Sorocaba. Ela vê extensão maior dentro desse contexto em que ocorreu hoje a participação da GCM. Eu, por exemplo, vou confessar, ontem à noite eu precisei da GCM para uma questão envolvendo perturbação de sossego. Tanto é que tive que acionar outros departamentos, inclusive a Polícia Militar. Só que até o presente momento a GCM não compareceu e vai se completar 24 horas. E me surpreendeu quando a GCM já estava pronta para poder ir na casa da ex-prefeita de Sorocaba, Paulo. Ela, Oliveira, essa hora estou em casa, né? Estou aqui com o meu assessor, meu filho. A gente vive assim, né, Oliveira? A gente vive em família, com as pessoas que a gente ama à nossa volta, e ninguém consegue ficar tranquilo numa situação como a que ela viveu, né? A Jaqueline não passou bem, ela precisou de atendimento médico. A Jaqueline, ela tem um histórico cardíaco, né? Desde os 10 anos de idade ela se trata por isso. Eu não sabia disso também. Ela precisou ser atendida no pronto-socorro da Unimed, ser medicada, né? Chegou lá com uma
taquicardia, arritmia, não sei exatamente o que, com pico de pressão, ela que costuma ter pressão baixa, precisa tratar a pressão baixa de pico de pressão, então precisa ser medicada, evidentemente bastante abalada, porque é uma coisa, isso eu conversei com ela, inclusive, se chega pra gente, se é só com a gente segura a bronca, né? Se eu tô sozinho em casa e chega uma situação dessa, por mais irritado que eu fique, revoltado que eu fique com a situação, é uma coisa que passa, a gente segura. Mas quando a gente tem o filho que mora com a gente tem a mãe que mora com a gente tem as pessoas que a gente respeita, que tem um respeito por nós também, e passa por isso. Foi uma situação, Oliveira, perceba, premeditada e toda ela planejada para que acontecesse daquela maneira. Olha só, o vereador, a ex-prefeita mora num condomínio, né? Uma viatura, quando chega na portaria do condomínio e fala que tem um mandado a ser cumprido, ela consegue acesso automático, né? Não vai interfonar para o morador para dizer, ó, estão aqui a tua procura, eles vão deixar entrar. É assim que funciona, né? E assim que funcionou. Mas além da viatura, tinha um outro carro. Veja que esse carro não é o carro de uso diário do vereador, nem um carro particular dele. Ele fez questão de, para essa ação, fazer às 6 da manhã, usando um carro preto, caracterizado como um desses carros de ação de Polícia Federal, essas coisas que a gente vê por aí acontecendo, infelizmente, Brasil afora. O carro da mesa diretora da Câmara ou da Presidência, não sei exatamente, o carro prefixo 02 do Legislativo de Sorocaba. Por que ele estava fazendo com aquele carro e por que foi a Romul? Por que a Romul? Vocês sabem como é que funciona a ex-prefeita Jaqueline? Se o vereador tivesse ligado para ela e dito, olha, eu estou precisando, você vai precisar ser ouvida na CPI, né? É uma situação que o Legislativo precisa investigar, está na autonomia do Legislativo e tal, ok? Como é que nós vamos fazer para te entregar? Ela própria iria até a Câmara assinar isso, ou combinaria qualquer horário para receber. Não, qualquer assessor poderia ter levado, qualquer pessoa não precisava de um aparato. E como é que o vereador entra? O vereador entra, quem vê o vídeo inteiro dele, ele entra iniciando a live já no banco de trás do carro, no banco lateral, dizendo, ó, estou entrando aqui, viemos cumprir a nossa tarefa, estamos entrando ao vivo e tal. Ele já entra fazendo uma live, quer dizer, tem todo um preparo para constranger a Jaqueline. Foi tudo premeditado para que ela fosse constrangida. É óbvio que ela separa. Isso não é a atuação da Câmara de Sorocaba. A Câmara de Sorocaba é muito maior que isso. Isso foi uma atuação isolada de uma pessoa que não conhece como é que isso foi. Aliás, tem vários questionamentos sobre a validade ou não dessa CPI ainda. A gente pode falar disso depois. Mas a ação ela foi montada para constranger a ex-prefeita. Obviamente ela foi surpreendida, ficou muito chateada, né? Como eu disse, teve reflexos na sua saúde, teve que ser medicada, teve que procurar ajuda médica e a lei de abuso de autoridade ela foi reformada recentemente, né? Era uma lei de 65, cheia de problemas, cheia de buracos. Em 2019 foi promulgada e entrou em vigor a nova lei de abuso de autoridade. O artigo 1º já caracteriza o ato como um abuso da autoridade. Para caracterizar o ato tem que haver o dolo e, evidentemente, com todo o preparo realizado, não foi por acaso, não foi culposo, foi doloso. E o artigo 28 tipifica, sobretudo, a questão de dar publicidade, de fazer com o ao vivo, o online e tal, como é que ele fez. Então, nós registramos o boletim de ocorrência e temos certeza, até porque ela é ex-delegada, né? Ela conhece muito mais desse assunto do que eu mesmo. Nós temos certeza que está tipificado. Aí ele vai ter que responder por isso na instância adequada agora. Mas apenas ele? Me vem uma preocupação agora, porque eu aprendi na vida que ordem absurda não se cumpre. Como é que ele consegue, o vereador Vinícius Ait, mobilizar a GCM para essa ação? Essa ação também, a GCM não poderia
o secretário de Segurança Pública, o comandante da GCM, não poderia deixar de cumprir essa ordem dentro da extensão em que ela se deu, Paulo? Eu penso que sim. A gente vai ter que, com muita prudência agora, Oliveira, avaliar algumas situações, né? Então, o vereador, eu ouvi pronunciamento dele dizendo que solicitou o apoio da GCM e que foi prontamente atendido. E dizendo ele que era uma situação de preservação da própria integridade e das pessoas envolvidas aí. Eu também li pela imprensa uma declaração da prefeitura dizendo que a GCM, sempre que requisitado por uma autoridade pública, uma diligência, uma escolta, a GCM prontamente atende sem perguntar qual é a finalidade dessa escolta. Mas nós não tivemos ainda acesso a esse ofício que foi enviado à GCM, qual era o conteúdo dele, como é que isso se daria, se foram escolhidos, assim, é uma viatura da ROMU, eu repito isso, você conhece como é que isso funciona. A ROMU não é para qualquer ocorrência. A ROMU é o batalhão de elite da GCM. Exato. É a elite da GCM, então não é qualquer coisa, né? Você ostenta, e você mesmo está dizendo, quem é que pagou a ida da ROMU lá? Eu, você, todos nós. Não tem nem dúvida. É o dinheiro público que pagou a ida da ROMU lá, de forma absolutamente desnecessária. E você está sendo claro que você precisou acionar a GCM ontem e até hoje não foi atendido. Não, ontem provavelmente por falta de efetivo. Exato. E esse efetivo estava atendendo uma situação desnecessária. Então, está configurado o abuso de autoridade, independente do mérito do objeto ou da legalidade da CPI, porque tem outra situação, né? O objeto da CPI foi objeto de inquérito policial e que foi arquivado, já terminou. Exato. E agora, depois do arquivamento, porque o arquivamento se deu, o Ministério Público manifestou-se naquela investigação pelo arquivamento, dizendo que não havia indício de qualquer prática de crime. E no dia 22 de novembro do ano passado, o juiz acolhe o parecer do Ministério Público e determina o arquivamento e a extinção daquela investigação. Correto. Depois disso, ele requisita uma viatura da ROMU para ir fazer um showzinho na porta da casa da ex-prefeita. Então, não há justificativa para esse tipo de abordagem. Correto. Paulo Henrique Sorans é advogado da ex-prefeita Jaqueline Coutinho, acompanhando esse caso. E vou te dizer o seguinte, Paulo, que nem entro agora no mérito da questão da CPI, mas da ação realizada hoje. Porque a gente não vê consistência para a efetivação desse processo, né? Esse é o sentimento da sociedade. Você não vê consistência para tal. Doutora Jaqueline Coutinho sempre foi muito presente. Todas as vezes que nós a solicitamos, ela sempre esteve presente e a gente sempre vê de fácil circulação. Eu conheço, por exemplo, a doutora Jaqueline desde 2000, quando eu comecei na Rádio Cacique. Um ano após, ela estava sendo homenageada entre as mulheres em destaque, um dos prêmios que nós realizamos por 5 edições. Então, sempre muito prestativa. E causa-nos, por que até essa preocupação? Não tem nada a ver comigo, né? Mas amanhã pode acontecer com você. E a pergunta que se faz agora é o seguinte: se a GCM, isso aí me preocupa, se a GCM estava dentro das suas atribuições de desenvolver esta ação. São questionamentos que se faz agora. Por quê? Porque se é atribuição da GCM, porque você sabe, como advogado, que existe uma linha tênue entre as atribuições da GCM, até se o tipo de atividade que ela pode exercer. E a gente, é lógico, com muito cuidado, procura não desmerecer o trabalho desenvolvido, mas nós temos que ver se a função específica, a GCM, nesse caso, ela não saiu da sua atribuição específica. Então, vocês vão trabalhar isso dentro do contexto do processo?
Oliveira, hoje a gente teve muito pouco tempo de conversar, né? Essa situação tomou ela de surpresa pela manhã, ela precisou ser atendida e medicada depois disso. Nós fomos conseguir conversar a hora que ela saiu da Unimed, que já era umas 3 da tarde, eu acho, e aí nós fomos para a delegacia umas 4. Fizemos boletim de ocorrência, conversamos rapidamente sobre algumas situações lá, e depois disso ela foi descansar, né? E nós combinamos de retomar essa conversa amanhã ou depois, para a gente ver os próximos passos quais serão. É evidente que esse é um assunto que nós vamos ter que discutir, né? Tudo isso que você mesmo já disse. Nós temos que ter consciência que não se trata da defesa de prerrogativas e da dignidade de uma pessoa. Nós temos que ter consciência que a gente tem que fazer isso, não é pela doutora Jaqueline, é por ela também, mas é por ela, é por cada um de nós que amanhã podemos sofrer esse tipo de situação de uso inadequado de uma força policial para interesses outros, interesses que competem à disputa política. E aí, aqui, cada um tem o seu entendimento sobre as questões políticas, não é o caso. O caso aqui é de preservação da dignidade da pessoa humana. Não tem nem dúvida. O Paulo aqui na nossa rede social, já vamos caminhando para o final, meu querido Paulo Henrique Surans, advogado desse caso da doutora Jaqueline Coutinho, foi secretário da Cidadania no governo da Jaqueline, é uma pessoa, um cidadão respeitado na cidade. Paulo, o Odair Barros, ele está dizendo aqui, doutor Paulo, não posso concordar em ação isolada. Teve sim participação, mesmo que indireta, de outros vereadores que estavam cientes, sim, o responsável pelo carro oficial número 2, coloca ele. Como que você vê essa colocação do Odair? É possível, mas a gente tem que ter prudência no que a gente afirma agora, porque o que eu estou afirmando agora, ele deixa de ser uma opinião pessoal e passa a ser um argumento que nós vamos trabalhar do ponto de vista jurídico, né? Okay. E eu não posso correr riscos de afirmar alguma coisa aqui que depois eu não consiga sustentar. Ele tem razão, é muito provável que o uso, porque eu não sei como é feita a requisição do veículo da presidência da Câmara, por exemplo, né? Eu não sei se na requisição você só diz que está precisando do carro para aquele horário, para aquele dia, ou se você diz para que você está precisando daquele carro. Eu sei que o presidente da comissão parlamentar de inquérito, ele goza de uma prerrogativa, ele tem autonomia para os seus atos. O presidente da Câmara dirige a Câmara, o presidente da CPI dirige a CPI. A gente já está acostumado a ver algumas vezes em que membros da própria CPI divergem no encaminhamento. Né? Pode ser que seja o caso, pode ser que os membros da CPI soubessem da ação que estava planejada por ele. Mas o fato dele ir sozinho, e também é muito difícil imaginar que ninguém soubesse de nada, porque à medida em que ele sai para uma ação às 6 horas da manhã, com um carro oficial vinculado à mesa da Câmara, com uma viatura da Romu, com assessores, é muito difícil que o staff, pelo menos ali, não soubesse do que se daria. Né? Mas é uma ação absolutamente infeliz, porque ele vai ter que responder por isso agora, e nós vamos estudar passo a passo quais são as consequências disso, que ele vai ter que responder por isso. E eu acho que isso acaba até tirando um pouco da luz do que importava nessa história, né? A investigação do que poderia ser o objeto da CPI acaba ficando de lado, né? E a gente tem todo interesse, a Jaqueline tem. Eu, na verdade, eu fui constituído nessa história desde o início pelo professor Vanderlei Aca, que veio a falecer no meio do processo, né? Essa investigação toda, quando começou a ser feita e eu comecei a acompanhar o inquérito policial e acompanhar o procedimento administrativo que corre na corregedoria do município, eu fui constituído pelo professor Vanderlei Aca e sempre me coloquei à disposição da doutora Jaqueline. Vanderlei Aca acabou falecendo há alguns meses, e mesmo que eu não fosse constituído pela doutora Jaqueline para atuar agora na ação, eu continuaria fazendo a minha defesa em memória, em nome da memória e da honra do professor Vanderlei Aca, que sempre foi uma pessoa corretíssima, né, e que eu não deixaria um ser humano correto como ele responder por questões que não são corretas, assim, acusações que não se sustentam, né?
é uma pena que tenha isso virado essa confusão toda. Não tem nem dúvida. Eu só para fechar aqui, eu vou colocar a nota que está disponível no G1. Em nota, a Prefeitura de Sorocaba informou que a Guarda Civil Municipal tem como uma de suas atividades instituídas acompanhar servidores públicos e autoridades no exercício de suas funções. Ainda segundo a Prefeitura, a GCM recebeu solicitação formal do vereador na quinta-feira, dia 9, para prestar apoio na manhã dessa sexta-feira em diligência a ser realizada pelo parlamentar sem detalhamentos da mesma. O G1 procurou a assessoria do vereador Ait, que informou que a entrega da notificação foi registrada para comprovar que a educação e a cordialidade do vereador Vinícius ainda se fizeram presentes em todo momento, sem qualquer intimidação ou hostilidade. O registro também teve a finalidade, segundo a nota do vereador, evitar eventuais distorções quanto ao andamento da ação. A presença da guarda ocorreu, segundo nota do vereador, para garantir a ordem da diligência e a segurança do vereador e da ex-prefeita do município em caso de intervenção de terceiros. A nota aqui parece da prefeitura, parece querer isentar, no primeiro momento, a GCM, dizendo o seguinte, que a GCM não sabia qual era o núcleo dessa ação, né, vereador? Em sendo assim, até a própria GCM deve ter sido pega de surpresa em se confirmando isso. Essa é a versão que eles colocam e nós vamos, a princípio, trabalhar como verdadeira, né? Uhum. E ao longo do processo, se a gente identificar que tem alguma outra situação, nós vamos ter que trabalhar, porque a gente sabe da falta de efetivo da GCM há alguns anos em Sorocaba, isso não é de agora, né? Infelizmente isso não é de agora. Eu, enquanto secretário no passado, quantas vezes tive problema por falta de efetivo, quantas vezes? A gente precisava de efetivo do GCM em serviços públicos que precisavam da presença constante dele. Por exemplo, você lembra na época mais crítica do início da pandemia, nós abrimos lá um acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua. Nós tivemos diversos problemas naquele acolhimento que ficava ali no Clube do Idoso, porque por diversas vezes a GCM não podia manter uma viatura, não podia manter um efetivo ali. Por quê? Porque tinha demanda demais na cidade acontecendo e não tinha como manter. Então, a gente sabe, você mencionou o teu caso particular de ontem, e a gente, se você abrir aí para a tua audiência, quem já precisou e não conseguiu ser atendido, nós vamos, em qualquer horário, de qualquer dia, sempre. E de repente tem uma viatura, eu repito, não foi uma viatura da GCM, foi uma viatura da ROMU, a equipe de elite da GCM de Sorocaba, que foi deslocada para entregar uma intimação que poderia ser entregue por qualquer um, que poderia com um telefonema ter resolvido isso. Não existe outra alternativa a não ser a gente constatar que foi uma tentativa de constrangimento e humilhação do vereador frente a ex-prefeito. Paulo Henrique Soranza, advogado desse caso. Paulo, só para a gente fechar, dentro do campo criminal, como você vai trabalhar, e dentro do campo político, a comissão de ética, inclusive da Câmara, poderá ser acionada? Quais são os caminhos agora? Nós vamos conversar sobre isso amanhã ou depois. A princípio, quando a gente conversou, as preocupações eram tomar as providências de hoje, já tomar pé da situação da CPI, porque a situação da CPI, nós não temos nenhuma informação. O que nós temos? Nós temos que estar público. Essa CPI foi aprovada em fevereiro do ano passado. A lei orgânica do município determina que em 90 dias ela tem que estar concluída, sendo possível a prorrogação pelo mesmo período. No site da Câmara, se você entrar lá, tá que ela foi constituída e o prazo final era maio, e nada mais aconteceu. Nada mais aconteceu. Eu questionei o jurídico da Câmara no passado e a informação que me deram foi o seguinte: a interpretação que a comissão faz é que os 90 dias começam a ser contados da instalação da comissão e não da aprovação. A instalação se dá na primeira reunião. Pela pandemia, a primeira reunião teria demorado a acontecer. Isso é uma interpretação da comissão, porque a lei orgânica do município não fala isso. A lei orgânica fala 90 dias. Na minha opinião, 90 dias a partir da aprovação da comissão. Então eu instalo uma comissão hoje, demora 3 anos para iniciar os trabalhos. Aí eu inicio os trabalhos na véspera de uma eleição.
para fazer disputa política, como é o que está acontecendo agora. Aí, pelo que a imprensa noticiou, essa primeira reunião aconteceu em outubro do ano passado. Então, os 3 meses também já se passaram, esses 90 dias já passaram. É possível que, dentro desses 90 dias, eles tenham solicitado a prorrogação? É possível, porque essa prorrogação não passa pelo plenário, ela é de ofício. Só que tem que ter um protocolo, o protocolo no relógio de protocolo mesmo lá da Câmara, e não um protocolo com assinatura física, né? Dentro desse processo da CPI. E nós não tivemos acesso a isso ainda. Correto. Então, à medida que a gente tiver acesso a todas as informações, aí a gente vai ver como conduzir a questão da CPI, a gente vai ver como conduzir a questão com relação ao próprio vereador, que, na nossa opinião, cometeu um abuso de autoridade, mas, a princípio, o adequado, no meu entendimento, a princípio, é que se deixe a investigação policial tramitar e a investigação policial concluindo pela prática do crime, aí sim a gente tem uma força maior para pensar em qualquer outra ação, seja no campo da própria Câmara ou seja no campo da esfera civil, né, do direito. Paulo Henrique Surans, foi um prazer falar contigo sempre, mas a gente teve a oportunidade, quando você era secretário, de falar de boas notícias. Hoje a gente fica... tem a satisfação de ter você, mas um assunto que a gente não queria estar discutindo na pauta de hoje, né? Porque, no meu ponto de vista, isso é o declínio do Estado democrático de direito, né? Quando você vê o direito do cidadão com todas as características constitucionais que a lei permite ter sido intimado de uma outra forma, aconteceu dessa maneira. Mas vamos acompanhar todos os detalhes. Os microfones estão abertos para a doutora Jaqueline Coutinho e você sempre que precisar para a gente continuar apurando esse caso. Obrigado e uma boa noite. Obrigado, Oliveira. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Eu acompanho daqui sempre que posso. Vocês estão de parabéns. Jornalismo sério, independente, sem rabo preso, é isso mesmo. Parabéns, sempre um prazer falar com vocês. O prazer é nosso, estamos sempre à disposição. Conversamos, portanto, com o advogado Paulo Henrique Surans, fazendo-nos entender este cenário no dia de hoje na cidade de Sorocaba, que trouxe uma perplexidade em todos os setores, onde a ex-prefeita da cidade de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, foi aí surpreendida nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira com a GCM na porta da sua casa, tendo esta ação na responsabilidade do vereador Vinícius Ait, que informava que ali estava para poder intimá-la para comparecer na CPI do livro.